Vamos lá? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Aqueles que estão vindo pela primeira vez possam ser muito bem-vindos, que sintam-se em casa, confortáveis, amparados e envolvidos com todo o amor dos nossos amigos espirituais e pelos trabalhadores dessa casa também. Então vamos assim nos preparando, fazendo a nossa elevação. Vamos primeiramente nos ligando ao nosso mentor, esse nosso amigo espiritual que está ao nosso lado todos os momentos, nos orientando, procurando nos conduzir pelos bons caminhos da nossa vida. Vamos sentindo o seu abraço amoroso e retribuindo também esse abraço com muito amor e com muito carinho. E ao lado deste companheiro, vamos cumprimentando as equipes espirituais aqui presentes, as equipes de limpeza e higienização, agradecendo a eles por já terem deixado todos os ambientes limpos e harmonizados para os trabalhos dessa noite. As equipes de segurança, a quem pedimos que reforcem a cúpula protetora ao redor desta casa, para que aqui só possam adentrar aqueles irmãozinhos que forem autorizados. Cumprimentamos também o dirigente espiritual desta casa, o dirigente espiritual dos trabalhos dessa noite, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para podermos trabalhar em nome de Jesus. E ao lado desses companheiros, chegamos até Ismael, este anjo indicado por Jesus para fazer do Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Possamos então perseverar na busca do conhecimento, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para auxiliar este anjo na divulgação desses ensinamentos, com muito amor, com muito carinho. E amparados por este anjo também, chegamos até Maria, nossa doce Mãe Espiritual, que nos envolve com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Pedimos, Mãe, que nos ampare, que nos oriente e nos auxilie a sermos amorosos para com aqueles que chegam até nós. E pedimos também, Mãe, que nos leve até Jesus, o nosso Mestre. E a Jesus nós agradecemos pelas lições de fé, de humildade, de esperança. Ajuda-nos, Jesus, a compreender cada vez mais o Teu Evangelho, para que possamos ser merecedores de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos mais. Pedimos que nos leve à presença de Deus, nosso Pai. E diante de Deus, ajoelhado espiritualmente, agradecemos pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, pelas dificuldades do dia a dia que permitem o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. E a Ti, Pai, agradecemos com a prece que Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Tem um futuro pretor aqui, você viu? Bom, gente, hoje o nosso tema é Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho. Aí a gente abre esse aqui no livro e dá de cara aqui. Fala do perdão. Perdoar para que Deus vos perdoe. O que nós acabamos de fazer aqui? Acabamos de rezar um Pai Nosso, onde pedimos a Deus que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Agora, é verdade isso? Nós conseguimos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, que nos machucam, da mesma maneira que nós esperamos que Deus nos perdoe? O próprio Evangelho diz: é fazer ao próximo o que quereis que façam para vós. Então, se eu rezar um Pai Nosso, estou pedindo a Deus perdão pelas minhas dívidas, pelas minhas faltas, pelas minhas ofensas, na mesma proporção que eu perdoo a quem me ofende, então é um compromisso sério que eu estou assumindo, não é verdade? Então eu quero que Deus perdoe tudo que eu faço de mal, porque eu vou perdoar também quem me faz mal. Quando a gente consegue, o dom do perdão, saber pedir perdão, é muito difícil. Implica no quê? Uma coisa que muitos de nós temos que trabalhar: a humildade. Nós temos que ser humildes para pedir perdão, reconhecer que nós fizemos alguma coisa de errado, reconhecer que muitas vezes nós maltratamos alguma pessoa, falamos mal de uma pessoa, de que maneira seja. É difícil a gente reconhecer, né? Mas a gente tem que ter essa humildade. Aqui no Evangelho diz assim: se perdoardes aos homens a ofensa que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Aí já vem esse alerta para nós. Eu estou pedindo perdão, mas se eu não perdoo aquele meu irmão, na mesma proporção que eu estou sendo perdoado, Deus também não vai me perdoar. Diz ainda no Evangelho: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele, somente. Olha aqui que alerta. Eu tenho que procurar reconciliar com aquele irmão, entre eu e ele, sem fazer alarde. Aí nessa ocasião, inclusive, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Aí Pedro, achando que estava falando muito, 7 vezes? Tenho que perdoar 7 vezes o meu irmão que está me ofendendo, me caluniando? Jesus falou: não são 7 vezes, são 70 vezes 7 vezes. Imagina, quanto que dá isso? E isso assim, a cada ofensa. Aí vem aqui e fala assim: bem-aventurados misericordiosos. Aí vem aqui no Evangelho e diz assim: misericordioso. Quem é misericordioso? É aquele que possui a mansuetude. Que a misericórdia é o complemento da mansuetude. Pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. É verdade. Porque se eu falo assim, eu sou manso e pacífico, então eu vou buscar compreender os ensinamentos de Jesus de uma maneira que eu consiga colocar em prática. Se te baterem numa face, oferece a outra face. Se te caluniam, perdoa. E só eu estando com o meu coração manso e pacífico, eu vou conseguir fazer isso. Porque se eu estiver guardando ódio, ressentimento por aquilo que foi feito, eu vou conseguir perdoar? Não vou. É verdade. É o que eu falei, é difícil. Então o ódio e o rancor,
eles denotam uma alma sem elevação e sem grandeza, enquanto que o esquecimento das ofensas, né, isso é próprio de almas elevadas. Aí diz ainda assim, quando a gente fala em perdão, existem duas maneiras de perdoar. Uma é de perdoar de coração, a outra é perdoar da boca para fora. Perdoar de coração é um ato verdadeiramente generoso, sem segundas intenções. Então a gente vai perdoar aquela ofensa, aquela dívida, de coração. Não vou ficar guardando isso dentro de mim. Encerrou ali, é passado, daqui para frente é história nova. Enquanto que da boca para fora, é aquela assim, eu falo, eu te perdoo, mas você vai ter que, numa reunião comigo, reconhecer que você fez isso de errado. Eu estou perdoando, eu estou expondo aquele irmão a uma situação constrangedora. Então isso não é perdão. Eu vou te perdoar se você fizer alguma coisa. Então, em vez de ser tipo uma troca, isso não é perdão. Diz aqui ainda nesse capítulo. Esse capítulo tem bastante coisa, viu, a gente? Depois pode dar uma olhadinha em casa, que a gente aqui procura resumir, né? Da reconciliação com os adversários. Quem são nossos adversários? Bom, eu não sou lutador de boxe, nem nenhum esporte, então não tenho aquele adversário. Nossos adversários são aquelas pessoas que têm algo contra nós e muitas vezes a gente nem sabe. Alguns a gente sabe e outros não. Então, vamos dizer assim, seriam aqueles que, como também diz no Evangelho, aqueles nossos inimigos, que nós, durante a nossa vida presente ou vida passada, né, agaranhamos, né? Vamos ali, a gente ofendeu vamos dizer que alguns anos atrás eu ofendi uma pessoa. Essa pessoa ficou com uma raiva de mim que não pode nem me ver. Essa é uma pessoa para mim que eu nem sei, ela se considera meu adversário. Agora, se ela se considera meu adversário, eu não sei o que eu posso fazer. Aí não existe muito o que fazer. Agora, se eu tenho conhecimento desses adversários, está aqui no Evangelho. Jesus fala, vai e reconcilia-te com ele. Tenha a humildade de procurar esse irmão e pedir perdão. Isso é legal, né? Porque o perdão, ele faz mais bem a quem pede perdão do que a quem perdoa. Porque, como eu falei, pedir perdão é um ato de humildade, exige muito esforço. Então Jesus fala assim, reconcilia-te com o teu adversário. Legal, né? Então, eu sei que aquela pessoa não gosta de mim, então olha, eu quero te pedir perdão por uma coisa que eu te fiz no passado, e eu errei, então eu estou aqui para pedir perdão. Legal. Mas a gente aprende no Evangelho também que o simples fato de pedir perdão não nos exime de respondermos pelo que nós fizemos de errado. Porque vamos dizer que eu cometi uma ação com aquele irmão, que aquele irmão acabou sendo prejudicado de alguma forma. Ele pode ter passado alguma necessidade material, de fome, de casa, eu prejudiquei ele. E como é que eu vou então? Eu pedi o perdão e ele me perdoou. Muito bom para nós dois, né? Eu porque pedi e ele porque perdoou. Mas, e o que ele sofreu com a minha atitude? Isso vai se chamar resgate, né? Nesta ou em vida futura. É por isso que nós estamos expandindo de provas e expiações, para resgatarmos o que nós fizemos de errado. Vocês conhecem a história do profeta Elias? A certa altura do tempo, ele, para provar, né, existiam os que não acreditavam em Deus, mas acreditavam em outros deuses. E eram profetas também do templo romano, lá da antiga Judéia, né? Eles desafiaram Elias
fala assim, olha, o nosso Deus, ele é mais poderoso que o seu. Eles reuniram um grupo lá de sacerdotes da época, o nosso Deus é mais poderoso que o seu. E Elias falou assim, não, não é, e eu vou provar para vocês. Só que é o seguinte, se o meu Deus for mais poderoso que vocês, eu quero que vocês tenham a cabeça cortada. E assim foi feito. Fizeram uma reunião para provar qual Deus era mais poderoso. E Elias provou que Deus era mais poderoso que os deuses dos outros, né? E o prêmio que ele pediu foi que eles tivessem a cabeça cortada, e foram cortadas. E o que aconteceu depois? Elias carregou essa culpa, vamos dizer assim, né? Várias pessoas, vários cabeças cortadas. Depois disso ele reencarnou como quem? João Batista. E o que aconteceu com João Batista? Teve a cabeça cortada, não foi? Morreu dessa maneira. Então, dessa maneira, ele resgatou, João Batista resgatou uma ação que ele tinha cometido com Elias. Então nós, para resgatarmos os nossos Deus, Deus é tão bom, tão misericordioso com a gente, que Ele nos dá várias reencarnações, várias oportunidades. Então, vamos dizer, se eu matei um irmão, vamos dizer, numa vida passada, Deus é tão bom que parece que nessa vida não precise morrer, mas eu tenho que sofrer alguma coisa para que eu possa resgatar aquele débito. Não precisa ser na mesma moeda. Ele é tão bom que Ele nos permite isso. A gente tem relatos de pessoas, espíritos encarnadas, que em outras vidas, por exemplo, eram, sei lá, senhores feudais, maltratavam os escravos, matavam os escravos, cortava a perna, cortava o braço. E ele teria que, numa encarnação mais recente, passar pela mesma coisa. Só que esse espírito ele reencarnou com um outro propósito de vida, veio de uma maneira diferente. Então ele veio um espírito que procurava auxiliar as pessoas. E pela mudança desse espírito, por mérito dele, então em vez de ele ter uma perna cortada, ele teve lá um braço ou uma mão cortada. Quer dizer, o sofrimento dele foi menor, mas não deixou de ter que pagar, resgatar. Então, se nós queremos colher coisas boas no nosso futuro, nós temos que plantar coisas boas, né, hoje. E todos nós queremos viver em condições melhores no futuro, na verdade, uma vida futura. Aqui no Evangelho ele ainda fala assim, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Aí fala até inclusive assim, né? Se está fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta a Deus. Então assim, Deus prefere que a gente primeiro nos reconciliemos com os nossos inimigos, com os nossos irmãos, para depois ir fazer a oferta para Ele. O que mais agrada a Deus? É o fato de a gente, né, mais uma vez, ter a humildade, reconhecer e buscar trabalhar no perdão. Temos aqui também, não julgueis para não ser julgados. Tem alguém aqui que consegue não julgar? Pode ser que a gente não julgue o tempo todo, mas às vezes a gente faz julgamento, não faz? Então nós temos que tomar cuidado, porque na mesma medida que a gente julga os outros, nós vamos ser julgados. Então assim, ó, essa passagem ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar os outros do que nós desculpamos. Aquela pessoa, ela é muito maledicente, eu não sou, tá? O outro eu não. Então a gente costuma espelhar no outro muitos defeitos nossos. A gente tem que tomar cuidado. Não podemos julgar. A gente fala que quem cabe a fazer julgamento é a Deus, né? Deus é que, na hora nós fizermos a nossa passagem, vai puxar o nosso livrinho lá de contas correntes
vai pôr na balança o que nós fizemos de bom, fizemos de ruim. E aí é Ele que vai nos dizer para onde que nós vamos. Aquela figura de céu e inferno que nós tínhamos de criança, o céu e o inferno é dentro de nós mesmos. Se nós estamos bem, estamos equilibrados, nós estamos no céu. Agora, se nós estamos cheios de problemas, nós estamos no inferno. Mas para Deus não. Para Deus Ele tem lá o livro da nossa vida para dizer: você fez coisas boas, poderia ter feito até mais, mas o que você fez já dá para você, vamos assim, ir para um lugarzinho um pouquinho melhor. Você precisa voltar, melhorar mais. Todos nós estamos. Nós sabemos que nós temos várias reencarnações, não sei quantas, mas nós vamos ter muitas reencarnações ainda. Por quê? Para que a gente possa, a cada reencarnação, através do ensinamento de Jesus, da fraternidade, do amor ao próximo, da caridade, da misericórdia, a gente possa evoluir e melhorar um pouquinho mais, até chegarmos cada vez mais próximo a Deus. Então, o capítulo 10 tem mais coisas, procurem dar uma lidinha. Então, até assim, nós podemos repreender os outros. Quem somos nós para repreender alguém? Ele fala assim: certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. A gente tem que entender esse negócio também de repreensão é perigoso para nós, porque mais uma vez a gente, quando vai repreender, a gente vai achar que nós estamos corretos e o outro está errado. Julgamento nosso. Então vamos novamente agradecendo a Deus a oportunidade do Evangelho da noite, que possamos buscar no Evangelho mais ensinamentos sobre esse capítulo, refletir sobre esses ensinamentos, porque é tudo isso que se trata, de reflexão sobre as palavras de Jesus, para que possamos colocar essas palavras em uso no nosso dia a dia, sabendo perdoar, sabendo aceitar, compreender, tolerar, e tudo isso sempre com muito amor. Assim, então, vamos deixando que de nossos corações emane uma intensa luz de amor que enche toda esta sala. E essa luz nós direcionamos em forma de vibração a todo o universo, a todos os planetas e principalmente ao nosso planeta Terra, vibrando pelos fins das guerras, dos conflitos, vibrando pelos irmãozinhos ainda que desencarnam em decorrência das doenças, vibrando pelos familiares desses irmãos que ficam num plano material, que possam trabalhar a compreensão e a aceitação da vontade divina, vibrando pelos hospitais, asilos, orfanatos, pelas clínicas e pelos irmãozinhos que se encontram nesses locais, para que tenham todo o amparo, de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Vibramos pela velhice, a criança desamparada, abandonada nas ruas, para que também possa ter esse amparo e esse acolhimento. Vibramos por todas as religiões que pregam o nome de Jesus. Vibramos por todos os lares, especialmente os nossos lares, e pelas pessoas que lá deixamos, para que também sejam envolvidas em energias de paz, de amor, de equilíbrio, e que as pessoas que adentrem o nosso lar possam sentir essas boas energias. Vibramos por todas as casas espíritas, especialmente por esta casa que nos acolhe. Vibramos pelos nomes que estão na caixinha de vibração, que todos os nomes também recebam amparo e ajuda, de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Pedimos licença, Pai, para vibrar por nós mesmos, para que possamos retornar nossos lares em melhores condições do que quando aqui chegamos,
fortalecidos em nossos sentimentos de fé, de amor e de esperança. Que assim seja, graças a Deus e graças